A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, para mais um momento com Deus, para trazer mais uma palavra para os nossos corações. A palavra de Deus hoje, para nós, está em Salmos 37. Que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles, dentro de em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por muitas vezes, nos indignamos com a injustiça, com a perversidade à nossa volta, com os malfeitores que agem como se não houvesse amanhã, como se não houvesse consequência dos seus atos. Por muitas vezes, olhamos para a maneira que os ímpios conduzem a vida, seus caminhos, e por muitas vezes nos irritamos e alguns até dizem assim: o que adianta? Eu faço tudo certo, eu ando na verdade, eu faço o que agrada aos olhos do Senhor, mas quem está prosperando é o ímpio. Eu continuo na mesma, nada muda. E ainda tenho que ver o ímpio zombando da minha fé, da minha perseverança, na verdade, da perseverança em Deus. Por muitas vezes, parece que o ímpio vai triunfar, parece que o mal vai prevalecer e que nós vamos ficar para sempre prostrados esperando acontecer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não esqueceu de você. Ele não esquece dos seus. A cada um foi lhe dado o livre-arbítrio. Cada um age da forma que bem quer. Mas, queridos, o plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita sim. Portanto, por mais que nós plantamos boa semente e ela demora por muitas vezes para germinar, para dar frutos, e parece que a semente que os maus plantam são como ervas daninhas, como o capim, como aquele matinho incômodo que nasce no meio da horta, no meio que não precisa ser plantado. Por muitas vezes nos irritamos, porque no mesmo lugar onde plantamos coisas boas, vem pessoas com intenções erradas, ruins, e plantam suas sementes, lançam coisas que aparentemente vai contaminar, vai destruir a nossa semente. Mas entenda uma coisa, Deus, Ele não tem nada que se passe em cima dessa terra que os olhos dele não vejam. Queridos, se Ele sabe quantos grãos de areia tem uma praia,
Aquele que mede o oceano na palma da mão não saberia de cada ato, de cada semente que plantamos, de cada atitude que temos? Será que ele está tão alheio às situações, ao que acontece? Não, queridos. A palavra vai nos dizer que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Por muitas vezes, nós plantamos o bem e achamos que não vamos ter recompensa. Mas entenda uma coisa. Por que por muitas vezes pessoas plantam o que é ruim e elas simplesmente não estão interessadas se vai ter colheita? Algumas até nem acreditam na colheita, até que isso aconteça. E ainda quando acontece, ainda falam que foi azar, que foi porque alguém fez isso, foi por culpa do fulano, do ciclano. Não, queridos. Ah, porque a vida é injusta. Não. Aquela semente que plantamos, é ela que vamos colher. Seja mais cedo ou mais tarde. O que precisamos entender que independente que fulano, ciclano, beltrano está fazendo, isso não pode contaminar a nossa semente. Nós fomos chamados, separados, para ser diferente, ser a diferença nesse mundo. Porque a própria palavra vai nos dizer assim que vereis a diferença naquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque aquele que segue segundo o conselho do ímpio, ele anda de qualquer jeito. Ele anda como todo mundo, a passos largos para o abismo, como diz a palavra. Mas aquele que escolhe plantar a boa semente, aquele que escolhe fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Por muitas vezes somos perseguidos e por muitas vezes fazemos bem, mas fazemos esperando recompensa, esperando que venha a colheita. Se esperamos a colheita daquilo que plantamos de bem, por que não veria a colheita do que é mal? Às vezes parece tão injusto olhar para a vida de pessoas que só fazem aquilo que é errado e estão prosperando, estão no auge. E nós que estamos fazendo a vontade de Deus, por muitas vezes, parece que quanto mais lutamos, mais ficamos no mesmo espaço. Mas a palavra vai nos dizer para não termos inveja dessas pessoas, porque os ímpios, eles secarão, eles definharão como a relva, murcharão como a erva verde. O que isso quer dizer? Que as consequências daquilo que os ímpios fazem, eles vão colher, não é você. Outro detalhe, nós não somos daqui. Aqui nessa terra nós somos peregrinos. Essa é uma terra estranha. O nosso lar não é aqui. Eu não estou dizendo com isso que não podemos desfrutar
das bênçãos que o Senhor nos dá aqui na terra, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Tudo foi criado pelas suas mãos. Mas entenda, querido, você não pode ser escravo das coisas terrenas. Você não pode ter o coração apegado àquilo que é terreno, porque aqui tudo passa, aqui tudo perece. Mas há um lugar que foi preparado para nós, para todo aquele que escolheu andar segundo a vontade do Senhor. Nesse lugar não haverá mais sofrimento, mais dor, mais angústia, não haverá mais maldade, morte, destruição, não. Lá haverá paz em abundância, lá haverá alegria constante, a morte já não existirá mais. Parece um sonho distante imaginar que existe um lugar assim. Parece uma miragem, mas você já parou para pensar que agora eu estou aqui falando com você, mas pode ser que daqui a alguns segundos eu já não esteja mais. Quem de nós sabe qual é a hora que vamos ser chamados para a eternidade? A vida aqui, ela passa, conforme diz as Escrituras, como um breve pensamento. Sabe aquele pensamento que passa e vai? Assim é a nossa vida. Parece que nos últimos dias, no tempo em que vivemos, o tempo tem passado tão rápido que parece que voa. E isso para nós, por muitas vezes é incômodo, porque por muitas vezes passa o dia, passa a noite, e passa outro dia, e passa a semana, mês, anos. E parece que as coisas não andam, porque parece que o tempo ficou escasso. Mas para nós que esperamos aquele dia, que esperamos encontrar com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, para aquele lugar onde Ele nos preparou, para passarmos a eternidade juntamente com Ele, para nós que esperamos essa promessa, que sim, essa promessa vai se cumprir. Para nós que esperamos essa passagem rápida, é uma bênção. Porque a cada dia que passa, nós estamos mais perto. A cada segundo, a cada respiração, nós estamos um passo mais perto de Jesus, do céu, do paraíso, onde vamos morar com Cristo. Mas será que estamos esperando de verdade? Porque por muitas vezes nos ocupamos tanto com as coisas daqui, reclamamos, porque ainda não alcançamos isso, aquilo, aquele outro, mas por muitas vezes não nos damos conta de que aqui é tudo tão banal. Quem não tem um sonho? Aqui que não tem casa própria, um carro próprio, bens, ter um bom salário, todo mundo quer. Isso é bom, é necessário, porque enquanto estamos aqui, nós precisamos sim, porque esse corpo, ele depende dessas coisas, ele precisa dessas coisas daqui da terra. Mas uma coisa, queridos, é você usufruir daquilo que Deus coloca na tua mão.
Não é errado ter sonhos. Não é errado você querer ter as coisas aqui. Mas não podemos ter o coração agarrado nessas coisas e achar que aqui tudo termina. Por incrível que pareça, eu já ouvi pessoas dizer assim: tá, mas e se Jesus voltar? Eu ainda não casei, eu ainda não fiz isso, eu não fiz uma faculdade, e daí? Eu não quero. Independente se eu conquistei algo ou não, se Jesus voltar, eu não quero ficar para usufruir nada. Eu não quero nada daqui. Porque esse lugar que Jesus foi preparar para nós, nada aqui. Por mais que eu sou alguém que admira muito a criação de Deus, diferente de adorar. Eu admiro, eu acho lindo tudo que é natural, tudo que foi as mãos do Criador, do nosso Deus, quem fez. É maravilhoso. Por mais que o homem se esforce para fazer coisas, para criar coisas, nunca vai se comparar àquilo que o nosso Criador criou. Não há nada mais perfeito do que a sua própria criação. Mas entenda, queridos, aqui, tudo o que você imaginar de mais lindo, de mais precioso, de mais grandioso, de mais valioso, nada se compara à glória que está por vir. E é isso que devemos almejar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. É isso que temos que ter em mente. Trabalharmos aqui, conquistarmos aqui, para enquanto estivermos aqui. Independente de você ter ou não ter algo aqui, você tem que estar com o coração, com a mente, com todo o teu ser. Tem que estar ligado diretamente em Deus. Você tem que estar em retidão com a palavra do Mestre. Porque de que adianta conquistarmos tanto aqui, nessa vida que é tão curta? A palavra vai dizer que certo homem, durante a vida toda, ele encheu celeiros, ele planejou, ele conquistou, e chegou um certo dia que ele disse assim: minha alma, descansa, porque agora você tem fartura. Mas ao ele refletir sobre isso, lhe veio uma voz: louco, o que você tem preparado? Para quem será? Se hoje te pedirem a tua alma. Em outras palavras, para quem vai ficar? O que você tem feito? Porque a palavra nos diz assim também que aonde está o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. Aonde tem estado o teu coração? Nas coisas terrenas ou nas coisas do céu? Temos que viver, queridos, aqui um dia após o outro, esperando Jesus, vivendo como se ele fosse vir daqui 1000 anos, mas esperar como se ele fosse vir agora, hoje, agora. E como é possível fazer isso? Deus nos deu sabedoria para entendermos e sabermos discernir uma coisa da outra. Tem sim como vivermos uma vida aqui regrada, uma vida de santidade,
conquistar à medida do possível. Porque entenda uma coisa, por muitas vezes ficamos reclamando que não conquistamos algo, que não conseguimos algo, que não é por falta de batalhar, mas será que se Deus nos desse tudo o que nós pedimos, será que permaneceríamos na presença dele? Porque por muitas vezes ele vai nos fazer perder para não nos perder. Porque para ele, esse corpo aqui é perecível. E o que importa é a nossa alma. A nossa alma, sim, ela tem que estar pronta para o dia que formos chamados. Aí você diz assim, tá, mas desde lá do tempo dos meus bisavós que falar, Jesus vai voltar, mas até agora ele não voltou, eu acho que não volta mais. Volta. Ele já voltou para muita gente. Nós não sabemos quando esse corpo vai tombar. Como eu falei antes, talvez eu esteja falando com você aqui, talvez eu não termine esse vídeo. Deus é quem sabe. Mas a questão é, estamos prontos para encarar a eternidade? Porque a palavra nos diz nesse mesmo capítulo aqui que os malfeitores, eles serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Não sou eu que estou falando. É a palavra. Mais para baixo vai dizer assim, ó, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. De que adianta? Aqui nesse mundo temos tudo. De que adianta aqui acumular riquezas, acumular bens, que a traça corrói, que vai perecer, e não nos preocuparmos com a nossa alma. Para onde estamos encaminhando a nossa alma? Por muitas vezes Deus já tem falado com você, Deus já tem tentado te alertar sobre a eternidade, mas você não tem dado ouvido. Talvez essa palavra esteja sendo uma palavra de juízo para alguém aqui. Talvez seja a última vez que Deus esteja falando com você. Talvez esse recado seja a tua última chance de dar ouvido à voz de Deus. Se hoje Deus te chamar isso, Deus manda perguntar para você. Se Ele te chamar hoje, nessa noite, para qual lugar a tua alma vai? Só existem dois lugares, céu ou inferno. Uma vez, querido, o corpo tombando aqui, não adianta acender vela, não adianta rezar, não adianta implorar, não adianta nada. Porque uma vez o espírito retirado desse corpo, chamado para a eternidade, já não há mais escolha. Enquanto a vida ainda há uma chance, ainda há como lutar, como decidir. Mas quando, querido, você fechar os olhos pela última vez, as tuas chances acabaram. Será que estamos preparados para esse dia?
porque todos nós vamos ter que passar por isso. Aquele que não passar pela morte aqui, terrena, que tiver a graça de esperar a vinda de Jesus, de qualquer forma, tem que estar preparado. Porque lá não vai entrar de qualquer jeito. Eu acredito sim que tem muitas pessoas que Deus dá a oportunidade até o último suspiro. Mas há pessoas conhecedoras da palavra que eu sempre digo que naquele dia haverá tanta surpresa. Porque pessoas que nunca viveram, nunca sequer conheceram a palavra, viveram uma vida que talvez de transgressões, de coisas erradas, nunca haviam aceitado a Jesus aqui. Mas na última hora, alguém lhes falou de Jesus e esse alguém abraçou a cruz de Cristo, abraçou a Jesus. Este foi salvo. Mas vai ter muitos que pregaram, que cantaram, que viviam uma vida dizendo assim: eu sou perfeito, eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou para o céu, porque eu já aceitei Jesus. Queridos, não se engane. A Bíblia nos diz para quando estamos lá no mundo, Ele não espera que você venha pronto. Ele fala: venha como estás. Ah, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo, aí eu vou para Jesus. Não, a Bíblia diz: vem como estás. Mas em parte alguma diz: permaneça como estás. O Espírito Santo, após ele convenceu o homem do pecado, do juízo, trazendo ele para a presença do Senhor, ele vai começar um trabalhar na vida dessa pessoa. Mas nós precisamos dar lugar para que isso aconteça. Porque a palavra nos diz assim que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor. E esse dia não haverá desculpa. O Espírito Santo fala a quem quer ouvir. A Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia, ela nos instrui, ela nos fortalece, ela nos dá graça para vencermos as tribulações, as tentações. E ela nos diz também que Ele não permite tentação maior do que possamos suportar. Antes disso, Ele nos dá a porta de escape. Mas por muitas vezes, pessoas ficam brincando com o pecado, ficam flertando com coisas erradas, acham que Deus, ele é simplesmente um cara legal, que não vai levar em conta coisinhas. Por muitas vezes, o que nos afasta de Deus não são as coisas grandes, porque quando fazemos algo grande, errado, por muitas vezes é visto por outras pessoas e às vezes por constrangimento as pessoas tendem a consertar ou evitam fazer. Mas muitos são pegados aqui, ó. O pecado, primeiramente, ele se materializa através daqui, ó, dos olhos, dos ouvidos.
quando deixamos aquilo que vemos, ouvimos, entrar para o coração, para a mente, é ali onde ele começa a encontrar espaço para agir, para tomar o lugar que seria do Espírito Santo. A partir de então, essa pessoa começa a fazer aquilo que é errado, porque ela abrigou uma ideia que o inimigo colocou à frente. Por muitas vezes, olhamos para certas situações, olhamos para certas coisas, ouvimos certas coisas que é só misericórdia. Ao nosso redor, se vivemos com pessoas, em todo lugar, vamos ver pessoas falhas. Se nos olhar no espelho, vamos ver uma pessoa falha. Mas muitas vezes é mais fácil apontar o erro do outro, criticar a vida do outro, falar mal, mas por que não olhamos para dentro de nós mesmos? Não fazemos um exame na nossa consciência? Será que temos feito conforme agrada a Deus? Há um ditado que diz assim: se vê a barba do teu irmão arder, coloca a tua de molho. Porque ao invés de, quando vemos algo errado, cuidar para não cairmos na mesma cilada, o que fazemos é apontar, é criticar, e não demora muito nós caímos na mesma cilada. Eu sempre falo, se não for para ajudar, deixa o outro quieto. Se você não pode fazer nada para ajudar, então não atrapalha. Porque é fácil ver alguém passando a dificuldade, enfrentando uma luta ou fazendo algo de errado e começar a apontar. Falar, criticar, até mesmo desejar estar no lugar dessa pessoa. Quando deveríamos nos preocupar com a nossa salvação. Porque se não vamos ajudá-la em batalha, se não vamos dar a mão para ajudar a levantar, então por que não deixar a pessoa seguir em paz? Aquele que não ajunta, espalha. O que não ajuda, atrapalha. Os nossos olhos, eles são a janela. A palavra nos diz assim que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Mas se os olhos forem maus, o teu corpo também será mau. Por muitas vezes vemos certas ocasiões e já tiramos conclusões precipitadas sobre algo que vemos, às vezes de longe, de relance. Por muitas vezes nem é aquilo que achamos que é. Mas é mais fácil. Não, foi assim que aconteceu. Ou por muitas vezes ouvimos algo pela metade e passamos adiante algo que nem sabemos se foi aquilo. E por muitas vezes pessoas pagam um preço alto por causa da falta de vigilância de outras pessoas. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Queridos, se não tem nada para acrescentar na vida de alguém, segue em frente. Não atrapalhe.
Porque enquanto você está cuidando da vida do outro, tem alguém cuidando da sua. Nós precisamos nos ocupar com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por que sempre é mais interessante a vida do outro? Os problemas do outro, mas não para ajudar. Simplesmente para ter assunto. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser luz na vida das pessoas e não para apagar o restinho de luz que ainda lhe resta. Que Deus hoje venha encontrar espaço na tua vida, na nossa vida. Que essa palavra venha encontrar guarida nos nossos corações. Não é uma palavra de entregar bênçãos, de entregar promessas de vida próspera, não, queridos. Essa mensagem é uma preparação para a vida após essa passagem tão curta aqui nessa terra, para que venhamos estar preparados para a eternidade. Devemos saber para onde que a nossa alma vai. Precisamos examinar o nosso consciente, analisar as nossas próprias ações e atitudes, e entender se estamos sim fazendo a vontade de Deus, andando nos caminhos do Senhor ou andando pelos nossos próprios caminhos, fazendo aquilo que nos apraz. Que Deus possa falar com você e que você venha dar ouvido à palavra de Deus. Amanhã pode ser tarde demais. A palavra nos diz assim que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Amém, queridos?